que é uma frase que muitas pessoas não gostam de ouvir. Seja paciente. As minhas filhas ficam chateadas quando eu viro para elas e falo, paciência. É uma coisa muito difícil de ouvir, principalmente se você está passando por algum problema real, se você está passando por um sofrimento, se a sua vida ela está em crise. É uma coisa que às vezes, dependendo do estado da pessoa, gera mais nervoso ainda pela pessoa falar para você, se acalma, não fica assim. Dependendo do nível que você está, a última coisa que você quer ouvir é seja paciente. Mas é justamente essa primeira frase que dá início ao ensino de Tiago para nós nessa manhã. Algo que às vezes parece um pouco vazio no meio do sofrimento. Na semana passada nós vimos como nós podemos superar as nossas dores, as nossas crises, os nossos problemas diante do grande amor de Deus. Como o amor de Deus nos sustenta, como o amor de Deus nos provê, como o amor de Deus nos é suficiente, como Ele é suficiente para nós no meio do sofrimento. E na continuidade do nosso estudo, a gente sabe que viver é sofrer de alguma maneira, né? Principalmente quando a idade vai chegando. A gente começa a sofrer coisas do corpo que a gente não sofria antes. Quando a maturidade vai chegando, a gente passa a ter responsabilidades que a gente não tinha antes. E quando a gente não sofre no corpo, não sofre na alma, não sofre na mente, a gente sofre porque ama. E quando alguém que a gente ama sofre, a gente sofre também. Então, de alguma maneira, os problemas internos ou os problemas externos fazem com que a gente sofra. Uma das maiores dificuldades que eu tenho é quando a gente está diante de uma injustiça. Você já sofreu uma injustiça? Alguém foi injusto com você, imputou a você algo que você não fez, colocou palavras na sua boca, interpretou muito mal alguma coisa que você estava fazendo, julgou você de uma maneira que você não merecia, você tinha o melhor das intenções e você foi injustiçado. Mentira sobre você. Você não fez aquele negócio. E a injustiça é algo muito difícil de engolir. Quando alguém te diminui, quando alguém te subjuga, quando alguém te humilha de alguma maneira, esse é o contexto imediato do capítulo 5. Nós vamos começar a ler os versículos 7, nós vamos ler só de 7 a 12, mas os versículos de 1 a 6, Tiago está falando com os ricos, ele está falando com os opressores, ele está falando com um tipo de gente que causa mal, que é corrupto, que é explorador, que retém salário por fraude. Ele está falando de desigualdade social, ele está falando de sofrimento, e ele é bem duro nessas palavras. Depois você pode ler esse texto na sua casa. Todo mundo tem nenhum rico aqui, a gente não precisou falar desse texto. Mas esse texto é sobre isso. O texto imediato ao anterior ao capítulo versículo 7 a 12 está falando de injustiça, de gente que está sofrida por causa de ricos, malvados, corruptos e exploradores. E aí, no meio desse contexto, Tiago vira e fala, mas vocês, irmãos, vocês que sofrem, vocês que têm sido injustiçados, vocês que estão nesse mundo, vocês que estão nesse contexto, sejam pacientes. É esse o link que Tiago faz. Por isso que ele começa dizendo, sejam pacientes, porque ninguém quer ter paciência. Paciência às vezes tem o sentido de que o sofrimento vai continuar por um pouco mais de tempo, ou ainda por muito tempo. Ninguém quer ouvir, ninguém quer falar sobre isso. A gente quer os nossos problemas resolvidos para ontem. A gente quer ouvir uma palavra que diz, os seus problemas vão ser resolvidos essa semana. Nós vamos dar uma palavra, um comando de ordem aqui, uma chave e um manto, e você vai ter os seus problemas resolvidos nessa semana. Mas a verdade, Tiago fala, vocês precisam ser pacientes. E ele fala, vocês precisam ser pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso produto da terra com paciência, até que cheguem as primeiras e as últimas chuvas. Vocês também sejam pacientes, fortaleçam os seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmurem uns com os outros, para que vós mesmos não sejais julgados, eis que o juiz está à porta.
Como exemplo, irmãos, de sofrimento e paciência, tomem os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que contamos os bem-aventurados que perseveraram. Vocês ouviram falar de perseverança de Jó? E viram o resultado dos tratos do Senhor, que o Senhor está cheio de compaixão e é misericordioso. Mas acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem com qualquer outro juramento, mas que o seu sim seja sim, e o seu não, para que não caiam em julgamento. E Tiago, nessa sessão, ele está preocupado em colocar diante de nós, cristãos. Você vê que ele fala de diversas vezes irmãos, ele está falando com a gente, como a gente pode sobreviver, como a gente deve ter uma atitude de cristãos, como que o cristão se comporta no meio da adversidade, como diz, o cristão atravessa o sofrimento, como que o cristão vai passar por essas situações difíceis, às vezes injustiça, às vezes sofrimento no corpo, às vezes sofrimento na alma, às vezes sofrimento externo, às vezes sofrimento que nós temos com as condutas do nosso país, às vezes com as condutas da nossa família, da nossa cidade. Nós sofremos. E Tiago aponta alguns sintomas que provam que talvez nós não estejamos tendo um tipo de ação cristã no meio do sofrimento. E mostra para nós dois exemplos que podem servir para nós como um raio, como uma luz no meio do nosso período de crise. E o que ele fala para nós, irmãos, é que nós precisamos ser pacientes até a vinda do Senhor. Nós precisamos estar convictos de que existe um lugar para o qual o cristão está caminhando. E por que eu falo isso? Porque a nossa vida precisa ter um propósito. E muitas vezes o sofrimento tem um caráter especial de nos cegar para todas as outras coisas que estão ao nosso redor. Quando nós temos um problema, parece que aquele problema se torna o cerne, o foco, o ponto da nossa vida. A gente não consegue pensar em mais nada. Nós ficamos cegos para todas as coisas que estão à nossa volta. Alguns filhos, por exemplo, se sentem rejeitados quando os pais têm que dar um pouco mais de atenção para um filho que está passando por um problema. Às vezes um filho doente, às vezes um filho que tem um pouco de problemas nas áreas emocionais ou psíquicas, porque de fato é uma concentração. Nós concentramos os nossos esforços, concentramos a nossa energia no problema. E Tiago, a primeira coisa que nos faz é falar, dá um passo atrás, para você poder ver o quadro de uma forma mais ampla. Nós não estamos caminhando, nós não vivemos a nossa vida para resolver os nossos problemas. A gente não pode viver a nossa vida para pagar as nossas faturas e os nossos boletos. A nossa vida não pode ser só para viver, comer, dormir, pagar, dormir, comer. Essa não é a nossa vida. Não é para isso que o cristão foi chamado. O cristão deve viver ansiosamente, esperando por um evento, por um propósito. E ele fala, você precisa ter em mente um único propósito, um único foco na sua vida, que é aguardar a vinda do Senhor. Esse é o nosso ponto de chegada. É para esse lugar que nós estamos caminhando. O cristão precisa ter em mente a vinda do Senhor. Ele precisa aguardar ansiosamente a vinda do Senhor. Ter foco de onde é o seu ponto de chegada. Não sei se vocês lembram, alguns estavam aqui. Meu pai gostava de contar uma história da minha irmã, de uma vez que ela saiu para fazer uma maratona. Ela não está aqui, posso contar a história. Ela era criança ainda, ela foi participar da primeira maratona. Primeira e última, vocês imaginam, primeira e última maratona. Era quase dar a volta do quarteirão, o negócio, estava tudo sinalizado. E eles estavam esperando a Luciene não vinha, a Luciene não vinha, estava acabando a prova, a Luciene não vinha, foi atrás da Luciene. E ela tinha parado no bar para comer uma coxinha. Ela esqueceu que ela tinha que chegar na maratona e ela parou para comer uma coxinha. Foi isso, não foi mesmo? Eu não lembro de nada, nem nada, não, essa história. Ela parou para comer uma coxinha, não sei que raio ela tirou uma moeda no bolso para comer uma coxinha, mas reza a lenda que isso aconteceu. E eu me lembrei disso porque às vezes a gente passa a nossa maratona espiritual comendo coxinhas.
a gente se esquece que a gente está vivendo no meio de uma maratona e que o nosso ponto de chegada não são esses problemas que depois Paulo fala que são leves e momentâneas tribulações. Nós temos um alvo, nós temos uma promessa, e a promessa que nós temos é que Ele vai voltar. Irmão, se nós cremos na ressurreição, a gente traz para nós a eternidade na nossa vida, de forma que todas as coisas que nós vivenciamos, elas são terrenas, elas são passageiras, elas têm um fim em si mesmas, e se elas não podem reproduzir a glória de Deus, se elas não podem cumprir o propósito de que o nome de Jesus seja glorificado onde quer que nós estejamos, não existe propósito nisso, porque nós fomos levados a viver a eternidade desde já. A vida eterna é essa que nós vivemos de João 17, que nós conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, a Deus Pai, a Jesus, a quem Ele enviou. Essa é a vida para a qual nós devemos viver, conhecer a Deus, sabendo que nós não estamos no fim da linha, que as notícias que nós recebemos não são o fim da linha, que a pior coisa que pode acontecer com você ainda não é o final de todas as coisas, porque Jesus reprogramou e ressignificou o final de todas as coisas, e o final de todas as coisas está escrito aí na sua vida no Apocalipse. Ele vai voltar, e Ele está preparando um lugar para nós, um lugar onde não há choro, um lugar onde não há dor, um lugar onde não tem sofrimento, um lugar onde não tem saudade, um lugar onde não tem desigualdade social, um lugar onde não tem corrupção, um lugar onde não há sofrimento, e essa é a nossa linha de chegada. Para onde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para a nossa aposentadoria, nós estamos caminhando para a nossa independência financeira, nós estamos caminhando para o nosso reconhecimento, nós estamos caminhando para encontrar um grande amor. Para o que nós estamos caminhando? Qual é o nosso destino? Qual é a linha de chegada da nossa vida? Porque Tiago fala, você precisa considerar que existe algo grandioso que vai acontecer, que é a segunda vinda, quando Jesus vai voltar. Você precisa reprogramar a rota dos seus dias, para que você possa esperar a vinda do Senhor e viver à luz dessa espera todos os dias. Aí você vai ver que talvez o seu sofrimento não seja tão grande assim, porque você está passando, a luz da eternidade não é tão grande assim. A vinda do Senhor ela é mencionada 300 vezes no Novo Testamento. Você sabia disso? Você já leu o Novo Testamento? 300 vezes. Para cada 13 versículos de Mateus a Apocalipse, há uma menção da vida de Cristo. Você sabe por que isso? Porque Deus quer que esse seja o foco da sua vida. Deus quer que esse seja o foco da minha vida. É por isso que nós estamos à mesa todos os meses. Nós separamos um tempo para partir o pão. Porque Jesus falou, vocês têm que fazer isso até que eu venha. Existe um momento que eu vou voltar, e vocês precisam fazer isso para lembrar como igreja que vocês têm um propósito, que vocês vivem para um propósito, e o propósito é que eu vou voltar. Tiago então dá uma ilustração, que é uma ilustração que talvez não seja muito clara para nós, mas com certeza era muito clara para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Ele fala sobre as chuvas, as primeiras e as últimas chuvas. Eis que o lavrador, o agricultor, o homem da terra, ele espera o precioso produto da terra. Ele espera com paciência até que cheguem as primeiras e as últimas chuvas. Você também seja paciente. Ele está falando das chuvas da Palestina, as primeiras e as últimas chuvas, que você vai ler também, são conhecidas como temporãs e serôdias. São as chuvas de outono e as chuvas de primavera. Eram as chuvas que vinham as primeiras para amolecer a terra, e as outras vinham para trazer uma colheita frutífera. E o que acontecia com aquele agricultor? Ele era totalmente dependente daquelas chuvas. Ele não tinha poder, ele não tinha controle sobre a chuva. Mas ele sabia que quando chegasse o outono e a primavera, a chuva ia chegar. Ele tinha uma certeza que o Deus que controla as chuvas, no tempo certo, ele ia mudar as chuvas. E ele tinha paciência para aguardar o tempo certo. Ele tinha paciência para plantar e esperar o tempo certo de colher. Ele tinha fé que a chuva ia chegar. E então Tiago traz para nós essa ilustração, dizendo que nós podemos confiar
na espera do Senhor que é fiel para mandar as chuvas sobre as nossas vidas. O tempo certo, Ele controla, Ele governa todas as coisas. Nós poderíamos trazer para nós, que não somos agricultores, outros exemplos, como a espera de um filho, a espera que nós temos de uma nova habilidade, como demora para você aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova língua, por exemplo, eu não aprendi até agora. Mas a espera que você tem, talvez não tão agradável, de ser atendido num conselho. Você já tentou resolver o problema com a Clara pelo telefone? Só a Kézia consegue, mas ninguém. Há problemas que às vezes a gente tenta resolver num plano de saúde. Você quer marcar uma agenda de uma consulta, vai fazer o seu plano de saúde, você vai ter um prazo, se você for fazer particular, pelas outras diferentes. Mas ninguém gosta de esperar. Ninguém tem paciência. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas para ontem. E Tiago traz para nós uma ideia de que a paciência é necessária em tudo na vida. Se você não tiver paciência, você sequer vai poder. Alguém está tendo paciência, alguém está semeando, alguém está esperando a chuva, alguém está esperando aquilo ali dar fruto para poder trazer para você comprar e comer. A vida requer paciência. E nós precisamos de paciência também na nossa fé. A paciência não é nós sermos resignados, não é inação. A paciência é nós nos recusarmos a sermos desencorajados ou derrotados na nossa fé, crendo sempre na fidelidade de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, nós vamos ler no final, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vocês precisam ter paciência. Como um lavrador, vocês precisam ter paciência. Como uma mãe que espera seu filho, você precisa ter paciência. Precisamos de paciência. Na prática, o que isso significa? Que nós precisamos continuar orando pelo nosso país, ao invés de reclamar dele 24 horas. Nós precisamos continuar crendo, insistindo, intercedendo pelas autoridades, colocar a nossa cidade, colocar o nosso estado, colocar o nosso país diante de Deus. Nós precisamos continuar a trabalhar arduamente, mesmo que não tenhamos reconhecimento devido, mesmo que o nosso negócio não esteja gerido como nós gostaríamos. Nós precisamos colocar isso em oração, precisamos cuidar da nossa saúde, mesmo que os tratamentos, mesmo que as fisioterapias, mesmo que os remédios não façam efeito, nós precisamos fazer a nossa parte, cuidar da nossa saúde, investir, responder às determinações dos médicos, nos submeter aos tratamentos. Nós precisamos continuar orando no momento que não vemos respostas, continuamos orando pela nossa família, continuamos orando pelos nossos filhos, continuamos orando e falando e pregando, mesmo que pareça que não tem ninguém ouvindo, nós continuamos. É um passo de fé e de paciência diante de Deus, sabendo que haverá chuva, haverá um momento prometido por Deus, onde tudo será restaurado. A segunda vinda quer dizer isso. O momento em que tudo será restaurado. O momento em que não haverá, dentro desse contexto, desse texto, corrupção, não haverá desigualdade social, não haverá mais exploração. O momento em que a terra vai dar os seus frutos, em que o cordeiro vai estar sentado do lado do leão e da cobra, onde não haverá maldade, onde não haverá violência. É essa promessa que nós temos, que haverá esse dia, que nós vivenciaremos esse dia sem maldade, sem violência, onde não precisaremos nos preocupar com os nossos filhos, não precisaremos nos preocupar com grades, com janelas, com alarmes. Esse é o dia em que nós precisamos caminhar, sabendo que Deus manda chuva, o Deus que controla todas as coisas prometeu que um dia Ele vai voltar e todas as coisas serão restauradas. E essa é a nossa real esperança. É para isso que nós caminhamos. Irmãos, os judeus tinham promessa. Eles caminharam nessa promessa. Eles tinham uma lei que eles guardaram essa lei, eles protegeram essa lei com outras 644 leis. Eles faziam daquilo a vida deles, porque eles estavam aguardando o Messias. A lei era cheia de sinais para que quando o Messias apontasse, eles pudessem reconhecer o Messias, adorar o Messias, ouvir a sua voz, se arrepender e viver um novo reino. Mas a palavra de Deus fala que quando Ele veio, eles não o receberam. Eles não o receberam.
E eu sempre, quando falo da vida do Senhor, lembro das palavras do próprio Jesus. Será que vai haver fé no mundo quando o Filho voltar? Será que nós, como igreja, falamos, vivemos, ansiamos, esperamos a vinda do Senhor dessa forma? Ou seremos pegos de surpresa? Será que o nosso coração arde? Que esse é o nosso maior desejo e esse é o nosso maior anseio? Porque o Deus que controla as chuvas tem os dias preparados, os dias contados para se encontrar conosco. Mas Tiago dá um outro exemplo. E ele fala como exemplo, irmãos, de sofrimento e paciência. Tomem os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que contamos os bem-aventurados que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o resultado dos tratos do Senhor, que o Senhor está cheio de compaixão e o Senhor é misericordioso. Tiago fala, vocês estão sofrendo, dá uma olhada no pessoal que veio antes de vocês, os profetas, aquelas pessoas que tinham um compromisso com o reino de Deus, que levaram o reino de Deus a sério. Eu podia dar muitos exemplos aqui, mas se você lembrar de Noé, a paciência que Noé construiu a arca, como ele foi desestimulado a construir aquela arca. Depois ele teve paciência de um ano inteiro, sem nenhuma ideia do futuro que estava reservado, aquela bicharada toda lá dentro. Se você lembrar de Abraão, que esperou pacientemente até quase 100 anos antes de ter o herdeiro prometido, ele tinha uma promessa, mas ele teve paciência. Moisés suportou pacientemente as queixas dos israelitas por muitas vezes. Davi esperou pacientemente o tempo de Deus enquanto Saul tentava matá-lo. Se você for pensar em Elias, que teve que se esconder porque estava jurado de morte, Daniel jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha ardente porque não se curvaram diante daquela estátua de Nabucodonosor, Paulo, que foi espancado, e tudo aquilo que Paulo sofreu. Quantas vezes ele foi preso? E a maioria dos discípulos que morreram como mártir, a gente pode pensar, quem eles seriam sem esse sofrimento? Quem seria Daniel sem a cova dos leões? Quem seria Noé sem a arca? Será que Paulo gostaria de continuar sendo Saulo? Ou ele estava alegre e estava feliz porque a graça de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele? Esses grandes homens de Deus foram marcados por sofrimento, por vitória no meio de grande sofrimento. Grandes lutas, grandes situações que marcaram a glória de Deus na vida deles. Isso, quando nós entendemos o testemunho e o sofrimento e como Deus revelou a glória deles nessas vidas, nós entendemos que é por meio da perseverança e da fé na fidelidade de Deus que nós somos sustentados no meio da adversidade. As dificuldades que nós vivemos é para que a glória de Deus seja revelada na nossa vida, para que o nome do Senhor seja honrado na nossa vida. E ele destaca especialmente Jó, e você conhece a história de Jó. Nós estudamos alguns meses a história de Jó, como esse homem viveu de modo correto, como ele honrou ao Senhor em tudo que ele fez, e apesar de ter sido muito afligido, ele foi fiel, e no final de todas as coisas, ele entendeu que ele antes não conhecia Deus, ele só pode conhecer Deus, Deus apenas se revelou para ele. O Deus que antes ele conhecia de ouvir falar, agora ele conhece pessoalmente, porque ele sofreu, e no meio de todo o sofrimento e a adversidade, Deus se revelou para ele. E esse é o exemplo que Tiago traz para nós, que nós não temos como compreender como Deus está tratando conosco no meio das adversidades, mas nós precisamos entender que Deus tem pensamentos sobre nós, e que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos que os seus pensamentos. Nós precisamos entender que nós estamos sendo tratados por Deus, estamos sendo edificados, estamos crescendo no meio dos problemas e das adversidades. Apesar de sentirmos cansados muitas vezes, de não vermos o fim muitas vezes, Tiago está apontando para nós um fim que é certo, um lugar que é seguro, onde você pode ancorar a sua fé. Deus está cuidando de você, assim como Deus tem controle da chuva, assim como Deus cuidou dos seus, em meio a imensos sofrimentos piores do que os seus, Ele está cuidando de você. E Ele tem uma data e um ponto marcado, onde todas as coisas serão renovadas, serão aperfeiçoadas, e todas as coisas serão feitas novas. Enquanto isso, Deus tem para nós motivo para que nós cresçamos.
Se você se lembrar, você provavelmente não gostava de fazer tabuada. Você provavelmente não gostava de soletrar as letras, escrever tantas vezes as letras e passar as linhas nos pontilhados e tantas coisas que você achava desnecessário. Mas aquilo fazia parte de um aprendizado, assim como os músicos têm que passar anos, às vezes, fazendo escalas para que aquilo depois flua naturalmente. Assim como num treino de exercício físico, você levava a exaustão para que depois você consiga ver a explosão em alguns minutos. É treino. Nós estamos sendo treinados por Deus, porque nós temos uma linha de chegada para alcançar. Nós podemos não entender as razões do nosso sofrimento no momento, mas Deus está no controle de todas as coisas. E Tiago dá para nós 2 sintomas, 2 coisas que nós não devemos fazer, o tipo de gente que a gente não deve ser enquanto a gente sofre, enquanto a gente está passando por dificuldades. Então, estão nos últimos versículos: irmãos, não murmureis uns contra os outros, para que vós mesmos não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Não murmurem, não resmungem, não briguem, não reclamem uns com os outros. E é interessante porque Tiago está falando que a pessoa que confia pacientemente no Senhor, ela não vive reclamando. Que coisa difícil a gente não reclamar quando a gente está se sentindo injustiçado, não é? Eu me sinto muito injustiçada quando tenho que lavar a louça. Eu acho muito justo ter que lavar a louça. É difícil lavar a louça sem reclamar. É um desafio muito grande para mim. Mas falando de uma forma prática, é difícil que a gente não derrame sobre alguém, provavelmente alguém que a gente ama, todas as nossas indignações. Infelizmente, as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós mais ferimos e são mais afetadas quando nós estamos irados, quando a gente está chateado, quando a gente está resignado, quando a gente está revoltado com as coisas, com as situações, quando a gente está sofrendo na nossa mente, no nosso corpo. As pessoas que às vezes estão cuidando de nós, estão preocupadas conosco, são as pessoas que acabamos ferindo. E Tiago fala: não faça isso, não murmure, não reclame, não seja esse tipo de gente que despeja seu ódio, a sua reclamação e faça as pessoas que estão com você também sofredores. Senão, ao invés da vítima, você se torna um algoz. Você faz com que todos que estão à sua volta sofram com você. Torna o ritmo da casa um ritmo infernal, com as suas reclamações, com o seu ódio, com todas as contendas da sua alma. Não faça isso. Esse não é o tom daquele que está querendo crescer espiritualmente, daquele que está querendo fazer que a sua casa seja uma embaixada do reino de Deus. Não resmungue, não fique irritado, não brigue, não reclame, não julgue outra pessoa, não aponte responsável pelo mal que está te acometendo, porque você pode estar sendo injusto. Quantas vezes nós nos precipitamos em julgar alguém? Nós imputamos àquela pessoa algo que nós achamos que ela que tinha cometido, mas nós erramos. Porque nós erramos muitas vezes. Não faça isso. Não seja juiz, porque há um só juiz. E quando você faz isso, você vai ser julgado por isso que você está fazendo. E a segundo versículo, eu confesso para vocês que eu achei que Tiago não tinha que colocar esse versículo. O que esse versículo está fazendo aqui? Tiago tinha um TDAH, não é possível que esse versículo está aqui no meio dessa conversa, porque ele fala: mas acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem com qualquer outro juramento, mas que o seu sim seja sim e o seu não, não, para que não caia no julgamento. E eu pensei que a integridade do meu discurso tem a ver com o meu sofrimento. Se você pensar, você precisa pensar qual é o propósito de quem jura. Quando alguém jura, por que aquela pessoa está jurando? Para que ela está jurando? Qual é o propósito? Para se afirmar, para trazer peso para a palavra dela, para que aquela pessoa que está ouvindo acredite naquilo que ela está falando. Nós não temos usado o hábito de jurar, certo? A gente fazia isso até 10 anos de idade. Quando a gente mentia, na maior parte das vezes, quando a gente precisava que alguém acreditasse, a gente jurava pelo amor e por tia. A gente jurava assim, ó, porque a gente continuava mentindo, mesmo que a gente estava
veracidade. O que eu estou falando é de verdade, mas na verdade só precisa jurar quem não é acreditado. E muitas vezes nós não somos acreditados porque temos usado das mentiras. E há algo muito difícil de restaurar, é quando alguém perde confiança na gente. Não é assim, alguém mente para você, não parece que você põe um X nas costas daquela pessoa. Aquela pessoa mentiu para você, tudo que ela fala é mentira. Gira é mentiroso, você acredita que ela pessoa é mentirosa. E não acredita em nada que essa pessoa fala, porque ela é mentirosa. Um X nas costas. E Tiago está falando, não seja esse tipo de gente. Não permita que a mentira seja um escape para você se dar bem. Não permita que a mentira seja um escape para você escapar do sofrimento, escapar da confrontação. Porque aquele que é paciente, aquele que está crescendo no Senhor, tem integridade de caráter. E a integridade do nosso caráter está na nossa fala. A integridade daquele que espera no Senhor, que espera a vinda do Senhor, está na nossa fala. O que você fala, as pessoas acreditam. O que você fala é verdadeiro, você é um cristão. E a palavra do cristão é sim. E quando um cristão fala sim, qualquer que ouve está sabendo que aquilo é verdade. E infelizmente essa não é a verdade daqueles que conhecem a igreja, conhecem cristãos evangélicos por aí. Nós nunca passamos tanta vergonha como nós temos passado ultimamente. E nós precisamos restaurar a imagem de quem é o Filho de Deus, comprometido com o reino de Deus, comprometido com o Evangelho, com a nossa vida, com a nossa integridade. No meio dos sofrimentos, no meio de todo esse contexto que nós vivemos de injustiça, de corrupção, de desigualdade, nós devemos ser aquelas pessoas dignas de confiança, que levantamos a bandeira do Evangelho, levantamos a bandeira de quem é o Senhor, andando pacientemente no meio das angústias, no meio das dificuldades. Nós devemos ser aqueles que têm um discurso íntegro, independente das consequências da nossa verdade, porque nós estamos comprometidos com o reino de Deus. Nós, como cristãos, somos caracterizados por estabilidade, por integridade, por caráter. A vida daquele que é paciente, daquele que espera no Senhor, é aquele que não é abalado em tempos difíceis, porque ele espera no Senhor. A vida daquele que é paciente é aquele que se abstém do julgamento, aquele que não derrama as suas indignações contra o outro, e é aquele que tem integridade na sua fala, porque aquele cristão que está esperando no Senhor sabe que está em construção. Nós estamos em construção. Nós estamos confiando que o Senhor está agindo nas nossas vidas, porque nós temos uma data de encontro marcada. E tem um texto, no meio desse contexto, que Tiago fala, você também seja paciente. Fortaleça os seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa palavra fortaleça os seus corações é exatamente o mesmo texto que Lucas 9:51 fala sobre Jesus, quando Jesus decidiu em seu coração ir para Jerusalém. Ele decidiu resolutamente. Ele colocou em seu coração um marco de um novo ciclo, porque ele estava indo para Jerusalém para ser preso, para ser julgado, para ser condenado e para morrer na cruz. Ele decidiu que a sua vida seria inclinada para viver para aquele propósito. E Tiago usa exatamente esse texto quando ele fala, fortaleça o seu coração. Voltem à sua vida. Concentre a sua conduta. Decida resolutamente olhar para a vida do Senhor como o seu ponto de chegada. Viva para isso. Decida no seu coração que você vai viver à luz da vinda de Jesus, e tudo isso que você está vivendo, toda a sua vida vai ser transformada pelo fogo da eternidade. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós sabemos que a santidade é algo que precisa ser instigado. Nós caímos em tentação, mas a gente não cai em santidade. A gente, caí, comecei a orar, e a Bíblia, jejuar, e de repente, não existe isso. Se você quer construir uma vida espiritual, isso vai demandar de você disciplina, determinação, compromisso. Você tem que ter um foco, assim como você tem foco para inúmeras outras coisas da sua vida. Tiago está falando, se foque na vida do Senhor e faça com que esse seja o foco de tudo que você faz. Concentre a sua vida,
Cultive a paciência como um propósito de Deus. Viva a sua vida de forma santa, porque isso jamais vai ser acidental. Convoque o reino de Deus para fazer parte da sua mesa, para fazer parte do seu trabalho, para fazer parte das suas relações. Seja um agente do reino de Deus. Permita que o reino de Deus seja conhecido onde você está. Porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Nós não tornamos como Jesus da noite para o dia, a algo que está sendo construído. E é isso que o texto e a continuidade do texto de Hebreus 10 fala. Vocês precisam perseverar, em outra versão fala para ter paciência, de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, compromissados com a verdade, olhando e esperando no Senhor como um agricultor espera pela chuva, olhando para os sofrimentos daqueles homens de Deus comprometidos com caráter e com coragem em levar o reino de Deus até as últimas consequências e fazer com que isso seja verdade na sua vida também. Sabe, sendo de reclamar o tempo todo, de julgar as outras pessoas, tendo integridade na sua fala, sendo paciente. Quando você cumpre a vontade de Deus, você vai receber o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Que tipo de gente a gente é? Nós somos aqueles que creem e são salvos, aqueles que aguardam a vinda do Senhor, aqueles que creem que o Senhor virá muito, muito em breve. Ou somos os procrastinadores da fé, aqueles que vão esperando para fazer a vontade de Deus. No último minuto vai dar, eu vou consertar, eu vou pedir perdão, minha vida vai mudar e vai dar tudo certo. Que tipo de vida é a nossa? É daqueles que creem ou dos que retrocedem? Aqueles que aguardam porque vai ser muito, muito em breve. Aqueles que esperam contemplar a glória de Deus, aqueles que anseiam, que eu desejo ver a glória de Deus. Quem nós somos? O que nós realmente esperamos? Porque a palavra de Deus fala 300 vezes sobre o Novo Testamento. Eu vou voltar. Vocês precisam colocar isso na agenda de vocês. Todos os dias Ele vai voltar. E amanhã Ele vai voltar. Nós não sabemos o dia. A gente só sabe que é muito, muito em breve. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Você está preparado para que Ele venha? Você está preparado para contemplar a glória de Deus? Ou você está tão preso nas coisas desse mundo que isso é uma coisa que você, na verdade, nem está esperando. Você sabe o que pode acontecer, mas espero que não. Seja real, seja sincero, seja honesto. Porque esse texto é sobre isso. Esse texto é sobre nós iniciarmos a vinda da glória de Deus. Nós vemos a Jesus face a face. Nós precisamos crer nisso, irmãos. É muito mais fácil você crer em Jesus na sua vida do que você crer nele e você na vida dele. É muito mais fácil você crer que Jesus é poderoso para te dar casa, comida, roupa lavada, cuidar dos seus filhos, cuidar da saúde, do que você se ver diante da glória dele nesse momento em que a palavra de Deus está trazendo para nós. Nós queremos que Deus seja para nós aquilo que resolve os nossos problemas, mas será que nós somos uma resposta daquilo que Deus espera de nós enquanto seus filhos? Nós estamos prontos para viver a vida de Deus? Ou só queremos que Deus resolva os problemas da nossa vida, do nosso sofrimento, venha para nos servir? Qual é a nossa relação com Deus? Porque Ele está nos esperando. Nós estamos esperando Ele todos os dias. Todos os dias nós estamos esperando o Senhor. Todos os dias. Nós estamos com as nossas vestes brancas, nós estamos com a nossa lamparina acesa. Como está a sua lamparina, irmãos? A sua lâmpada está acesa. Você está esperando um noivo? Tem óleo na sua candeia? Porque Ele vai voltar. Ele vai vir. E nós precisamos ser uma noiva ataviada, pronta, lavada, preparada para o noivo que está nos esperando. Nós não sabemos o dia,
mas nós somos igreja, nós somos a noiva. A nossa missão aqui com os irmãos é lembrar-nos todos os dias, em todas as oportunidades, do Senhor Jesus vem, e Ele vem para nos buscar, Ele vem para nos encontrar, Ele vem para fazer novas todas as coisas. A alegria que você está esperando nesse mundo, provavelmente você não vai achar. O reconhecimento que você está esperando nesse mundo, meu irmão, provavelmente você não vai ter. A paz que você está esperando sem Deus, você jamais vai encontrar. Você pode ter o dinheiro que você tiver, o sucesso que você tiver, mas a glória de Deus vai ser revelada na sua vida, na intimidade, no relacionamento, na comunhão. E é isso que Deus tem para nós. Nós estamos aguardando o noivo, com as nossas lamparinas acesas, prontos, esperando para encontrar com Ele. Quem nós somos? Os que esperam ou os que retrocedem? Aqueles que creem e são salvos. Nessa parábola das 10 virgens, só metade do povo estava preparado para encontrar o noivo. Eu espero que o Espírito Santo aqueça os nossos corações para que a gente possa ressignificar as nossas vidas, porque tem uma certeza que nós precisamos ter no meio de toda a tribulação que a gente vive, que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Se você crê que Ele era o Senhor, que Ele era Jesus, que Ele era o Filho de Deus e que Ele ressuscitou, e nós temos em nós o seu Espírito, nós precisamos crer da mesma maneira que Ele vai voltar e viver isso. Viver a intensidade disso das nossas vidas, ter essa fé, ter essa conduta e viver para isso, para a sua vinda, aguardando a sua vinda, gerar isso no coração dos irmãos, nas nossas conversas, nas nossas famílias. Jesus vai voltar e nós precisamos estar prontos, preparados, limpos, lavados pelo sangue de Jesus, com as nossas vestes lavadas, porque Ele vai voltar. Eu quero concluir com um pedaço que eu amo muito de Apocalipse 21, que fala quando João então vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito ouvi uma voz, entrou aqui no meio do texto, ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, essa ordem que nós vivemos do sofrimento, ela já passou. Essa vida que nós vivemos de dor, de morte, de tristeza, de sofrimento, de choro, de lágrima, um dia vai passar. E o texto continua dizendo: aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-lhe ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A certeza que nós temos que nós vamos chegar lá, não fomos nós que garantimos, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. É Ele que nos capacita, é Ele que nos habilita, é Ele que nos dá força para que a gente continue caminhando, continue na maratona, continuamos firmes, porque um dia todas essas coisas vão passar. E nós vamos contemplar o Senhor. E eu quero ver o que vai ter mais bonito que o mar lá naquela Nova Jerusalém. Porque é para lá que nós estamos caminhando. Eu quero orar para que o Senhor te dê força, para que o Senhor fortaleça o seu coração. Eu sei que cada um de nós vive um momento de sofrimento, umas pessoas mais do que as outras. Nós temos sofrimentos, nós temos angústias, nós temos situações que afligem o nosso coração, coisas que queremos mudar, mas não temos o controle. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero falar para você da parte de Deus essa manhã: você pode confiar no Deus que é fiel. Você pode mudar, que Deus mudará a chuva, as primeiras e as últimas chuvas sobre a sua vida, porque Ele é Deus. E Ele sempre fez isso, e Ele fará novamente.
você pode confiar. Você tem todos os profetas de prova, de base, para provar que Ele é um Deus fiel, que cumpre todos os seus propósitos. Mas você precisa esperar ansiosamente pela vida do Senhor. Desejar Deus todos os dias. Desejar todos os dias se encontrar com Ele. Que Ele seja o seu maior e primeiro amor. Maior do que todas as coisas que estão cercando a sua vida. A vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos desejá-los. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua promessa. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor.